E a morte do empresário Henrique da Silva Chagas, de 27 anos, depois de realizar um procedimento estético conhecido como peeling de fenol, acendeu o sinal vermelho no Conselho Regional de Medicina de São Paulo. A entidade defendeu que procedimentos invasivos como este devem ser feitos por médicos especializados. Por essa razão, vamos conversar a partir de agora com a dermatologista Eliandre Palermo, a quem eu agradeço demais pela participação. Doutora, seja muito bem-vinda, obrigado pela gentileza. Já vou emendar minha pergunta para a gente iniciar esse bate-papo. Queria pedir a sua reflexão sobre esse episódio que vitimou o empresário Henrique Chagas, mas explica para a nossa audiência o que é esse peeling de fenol, que procedimento é esse e quais parecem que foram os erros cometidos que culminaram, que tiveram como consequência a morte do jovem. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, falando aqui desse assunto, infelizmente num momento não tão agradável, né? É muito triste, a minha reflexão aí é que nós estamos aí colhendo frutos de um trabalho muito complicado, que está sendo como reflexo aí dos vetos que aconteceram na lei do ato médico, que amputaram essa lei, que abriram brechas para que muitos profissionais não médicos e não capacitados passassem a atuar verdadeiramente como médicos, sendo que não têm essa formação, fazendo realmente uma invasão absurda na área da medicina e levando pacientes jovens a óbito, como nesse caso. O peeling de fenol, especificamente, é um ato já difícil de ser realizado pelos profissionais médicos, exige um treino e uma capacitação específica para a sua aplicação, já que ele é cardiotóxico, nefrotóxico, ele é considerado um veneno, se você for analisar a química, né, do ácido carbólico. Ele já foi utilizado como um desinfetante industrial e até hospitalar muitos anos atrás, quando se percebeu essa toxicidade sendo abandonado, e depois de muitos estudos, de muito controle, né, e de uma aplicação bem realizada, pôde ser utilizado de maneira controlada na área médica. E mesmo na área médica, ele tem os seus adeptos de maneira bem limitada, já que ele exige muitas vezes, além do treinamento, uma sala cirúrgica para a realização de um tratamento quando feito, que a gente chama de full face, como vocês podem ver nas imagens. O fenol, hoje, ele tem reacendido a sua utilização numa forma controlada, minimizada e utilizada em partes. E aí sim, ele pode ser considerado um pouco mais fácil de manejar, mas ainda assim, ele nem é realizado por grande parte dos médicos, mesmo dentro da dermatologia, que é a nossa área, seria a área específica para realizar peelings, uma pequena porção dos dermatologistas utilizam esse tipo de peeling porque exige um treinamento muito importante, não é só a aplicação, mas também o pós desse procedimento. Infelizmente, por motivos mercantis, esses procedimentos caíram na rede social, através de antes e depois, às vezes de maneira muito intempestiva e sem mostrar os reais riscos e resultados, fazendo com que os pacientes procurassem tratamentos mais fáceis e às vezes mais baratos com não médicos. Então, nós do Conselho aqui Regional de Medicina temos atuado muito em relação a essa banalização dos procedimentos. Temos aqui a nossa Comissão de Defesa do Ato Médico, fazendo realmente uma ofensiva para que a gente não tenha que vir aqui a público lamentar mais uma morte de um jovem que poderia estar aí com uma vida toda pela frente. Sem dúvida alguma, posicionamento muito importante, inclusive, daqui a pouco, viu, doutora, gostaria de tratar das questões que envolvem os cuidados, que tanto os pacientes, aquelas pessoas que procuram essas clínicas, mas também os profissionais precisam ter para realizar procedimentos que hoje em dia são muito populares, justamente por conta das redes sociais. Mas a senhora mencionou uma questão que envolve a legislação, inclusive um veto que teria permitido ou facilitado o acesso a procedimentos como esse. Do ponto de vista do legislativo, o que está ao alcance das autoridades para mudar esse cenário neste momento? Presumo que não somente o CREMESP, como outras entidades médicas, estejam debruçadas para tentar reverter essa situação, né?
Sim, exatamente. Nós temos, é como se isso tivesse aberto uma caixa de Pandora, onde pessoas realmente, muitas vezes, sem a menor formação, passaram a atuar como se fossem médicos. Inclusive, se intitulam doutores. Então, hoje eu falo, o que é um doutor? Um doutor, um juiz, um advogado, um médico. Antigamente era fácil entender quando você usava esse prefixo. Hoje não. Hoje todos se intitulam doutores. Hoje eles acabam atuando como se fossem médicos e fazendo, inclusive, procedimentos cirúrgicos. O peeling de fenol é tão agressivo que é considerado uma abrasão profunda de todas as camadas da pele. Em relação à questão legislativa, há muitos anos, desde que aconteceram esses vetos na época da presidente Dilma, e que amputaram a lei, porque ela deixou de ser discutida em todos os seus detalhes no Senado, passando a ser uma lei amputada, onde alguns itens ficaram lá. A invasão do tecido celular subcutâneo e epiderme passaram a não ser mais atos privativos do médico, porque quando se amputa um determinado item, você não tem o tempo de discussão adequado da legislação para que volte ao Senado, que volte à Câmara, que se faça um projeto de lei adequado. Então, nós ficamos com uma lei que, no final, ela deixou brechas para que essas entidades se auto-intitulassem capacitadas. Então, o que eu coloco aqui é que, se há, então, a liberação para que esses conselhos de classe coloquem pessoas não capacitadas para realizar, eles teriam que ter também a capacidade de treinar, de adequar os seus profissionais a tratarem as complicações e, principalmente, que evitassem mortes. Então, não é possível que você libere uma pessoa para realizar um procedimento sem que ela tenha a capacidade, ao menos, de diagnosticar os primeiros sinais de uma intoxicação anestésica ou de uma queimadura química ou de uma intoxicação, como nesse caso, já que o fenol é cardiotóxico. E parece que nessa situação houveram alguns indícios, né? Ainda está em investigação, a gente tem que aguardar a finalização da investigação, mas parece que há relatos de que houve um procedimento adicional que é chamado de microagulhamento, que faz com que haja uma maior penetração de qualquer ativo na pele, seja um anestésico, seja também o próprio fenol. E se os dois foram feitos em combinação, é praticamente um atestado de óbito, porque há o risco de uma intoxicação anestésica e ainda de uma alta penetração do fenol. Então, isso só mostra um despreparo muito grande e o Conselho também está atento a que se oficializem pelo menos solicitações de suspensão de venda de produtos desse tipo, né, para pessoas não médicas. Eu não tenho condição hoje no meu consultório como dermatologista de comprar um simples anestésico com vasoconstritor, com adrenalina, sem eu ter um registro na Anvisa adequado para procedimentos cirúrgicos. Eu sou médica. Então, como que você pode vender um produto desse tipo para uma pessoa que não tem a menor capacidade de utilizar? Tem relatos de pacientes que conseguiram comprar esse tipo de peeling na internet. Então, é importantíssimo que também a gente tenha o apoio aí da vigilância sanitária para que esse tipo de procedimento que envolva risco tão alto seja proibido de venda livre, como está sendo feito hoje pelas farmácias, inclusive, nesse caso, parece que foi o que aconteceu. Agora, doutor Eliandre, tem um aspecto que a gente precisa alertar também as pessoas que nos acompanham. Quais são as exigências legais para essas clínicas de estética realizarem procedimentos como o peeling de fenol? Porque eu presumo que aqueles que estejam interessados, eles precisam se certificar que aquela clínica é uma clínica legal, possui todas as certificações, autorizações, alvará, enfim, autorização das entidades médicas para operar e realizar determinados procedimentos. Isso, inclusive, esse conjunto de certificações deve, inclusive, dar segurança àquele que está interessado em realizar qualquer tipo de procedimento. Tem uma lista. Dá para elencar aqui o que é preciso alertar essas pessoas? Você precisa procurar tais certificações, procura no site do Conselho Federal, Regional de Medicina, enfim, presumo que haja muita informação disponível para que essa pessoa faça uma pesquisa, né? A informação existe, mas ela não é fácil de consultar. Por exemplo, o registro de uma clínica na Anvisa não é uma situação fácil para um leigo conseguir acessar. Ele teria que ver no estabelecimento se ele tem um cadastro.
Segundo, existem categorias. Nós temos clínicas de estética com obrigação de ter um médico e nós temos clínicas de estética que não exigem médico. É óbvio que uma clínica que não exige médico não deveria realizar procedimentos de risco em procedimentos que podem levar a uma repercussão grave como essa, um peeling muito profundo, um laser profundo, uma cirurgia. Mesmo injeção de procedimentos como PMMA ou com preenchedores podem levar a óbito por obstrução vascular e até por infecções. Então, é de se pensar que um procedimento que invade a pele, que se injeta um produto em você ou que se aplica um cáustico, não poderia ser feito por uma pessoa que tem um treinamento para tratamentos estéticos leves. A estética, ela tem um grau de abrangência que tem um abismo entre uma limpeza de pele, uma massagem e uma aplicação de fenol. Então, quando a gente fala cosmiatria, a gente está falando de área médica. Então, teria que ser esse primeiro princípio. Em relação aos profissionais, eu oriento que a população só procure procedimentos avançados em clínicas médicas, que você possa conferir se o profissional no Conselho Federal de Medicina tenha uma especialidade relacionada à área que você está atuando. Isso seria o ideal, porque pelo menos você estaria mais próximo de estar sendo atendido por um profissional que tem treinamento na área. Porque mesmo dentro da área médica, nós temos 53 especialidades. Então, quem me garante que só porque ele é médico, ele é treinado naquele tratamento? Como eu te disse no início, nem todo dermatologista realiza fenol. Eu faço cirurgia oncológica, faço reconstrução palpebral para tumores e não me sinto capacitada em realizar o fenol, porque eu não tenho experiência de atendimento do procedimento que acontece também depois. Fazer é muito fácil de aprender. Mas como você vai lidar com o pós, o que está normal, o que não está normal, como você vai interferir nesse processo de cicatrização? Então, eu tenho colegas especializados que realizam e eu indico para eles, como eles me indicam no caso de uma cirurgia que eles não querem realizar. Então, mesmo dentro dessa área médica, existem as sub-áreas, as especialidades que precisam ser respeitadas. Então, o meu conselho, primeiro, procure sempre um profissional médico para um tratamento que tenha risco. Não fique olhando antes e depois na internet, porque eles só vão te mostrar os resultados do antes e do depois que deu certo, nunca vão mostrar o que não deu certo. E nós, médicos, temos um conselho de ética muito rigoroso que nos coloca de uma maneira de delimitar a nossa diretriz para mostrar o antes e depois. Eu posso hoje, pela nova regulação do CODAME, mostrar um antes e depois, mas eu preciso mostrar o resultado que não deu certo, eu preciso mostrar as indicações, eu preciso garantir para o paciente que eu não estou fazendo uma promessa de resultado. Tem que ter um termo de consentimento. Então, quando você cai numa clínica que não tem nada disso, desconfie. Quando você vê um doutor que, na verdade, não é médico, desconfie. Então, eu acho que é importante que as pessoas, a partir de agora, tenham um pouco mais de critério para que não sejam vítimas, né? Se elas escolhem fazer o procedimento, não podem ser chamadas de vítimas. Mas se elas hoje não têm informação, nós estamos aqui para poder orientar e qualquer dúvida podem entrar em contato com os conselhos regionais. Aqui em São Paulo nós temos canal de atendimento ao público para qualquer esclarecimento em relação a isso. Perfeito. Importantes alertas feitos pela dermatologista Eliandre Palermo, conversando com a gente nesta tarde de sábado. Doutora, parabéns pelo trabalho, seguiremos em contato e volte mais vezes à Jovem Pan News. Muito obrigada, agradeço pelo tempo e pela disponibilidade de vocês. Até mais. Até.